que retira os rótulos já criados pela sociedade e tenta criar alguma coisa nova, assim, ou achar outras funções para as coisas, sei lá. Isso. E ele gasta recurso atencional para fazer isso. Então, Ele foca a atenção dele e energia nisso. Então ele gasta um pouco mais de energia. Então, se eu falar para a pessoa que tem a inibição latente normal, isso aqui é uma garrafa, ela vai dizer, sim, é uma garrafa. Se eu falar para um indivíduo extremamente criativo, o que é isso aqui? Aí ele vai, tipo assim, o que pode ser isso? Ele vai, a cabeça dele vai tentar achar alguns significados. Ele vai pensar assim, como assim ele tá me perguntando o que é isso aqui? Será que ele tá falando que é uma outra coisa? Deve ser uma outra coisa, deve ser um foguete, deve ser não sei o quê. Ele vai... E aí, olha que coisa interessante que eu descobri, cara. Eu fiquei muito impressionado com isso. Eu tava pesquisando sobre a baixa inibição latente, alguns dias atrás, e eu tava tentando entender o seguinte, porque muitas pessoas que eu atendo... Tem algum, só um parênteses rápido, tem algum teste para saber se você tem uma baixa inibição latente? Tem. Ó, se você fizer o teste dos 5 grandes fatores, o Big Five... Sim. Tem conscienciosidade. Na abertura... Abertura e experiência. Abertura e experiência, ele mede essa baixa inibição latente. E o intelecto, que também é... A abertura tem duas facetas, que é a abertura, a experiência e o intelecto. Esses dois critérios medem a baixa inibição latente, porque a baixa inibição latente tem associação com a inteligência também. Entendi. E aí você estava falando do Instagram? Eu estava falando do... Que você estava estudando a baixa inibição? Eu tava estudando a baixa inibição latente. Aí eu falei assim, caramba, que coisa estranha, né? Eu tava tentando entender por que, além de tudo que eu já tinha visto, né? Que os alunos que têm TDAH e os alunos que têm superdotação passam tédio na escola e são diagnosticados com TDAH. Mas eu pensei o seguinte, será que não tem alguma outra coisa? Será que não tem algum outro motivo pelo qual os indivíduos que têm superdotação são diagnosticados com TDAH? E aí eu pensei, deve ser essa baixa inibição latente. Aí eu fui pesquisar. Daí eu pesquisei alguns artigos e de repente eu encontrei vários fóruns americanos sobre baixa inibição latente. Aí eu disse, peraí, os caras fazem fóruns sobre baixa inibição latente como se fosse... Sabe essa coisa do brasileiro, assim, de tipo, a comunidade TDAH, a comunidade dos autistas, a gente se reúne com relação a uma neurodivergência. Os indivíduos que têm superdotação, eles não querem fazer isso. Tanto que eu tentei lançar... Primeiro eu lancei um curso, depois lancei uma comunidade. Eu não consegui engajar esses caras de forma nenhuma. Eles não querem se agrupar de forma nenhuma. É muito biologicamente difícil. ele já não tem como. se isola, né? Desisti. Aí o que acontece? Eles não querem se agrupar. E uma que eles não querem se agrupar porque é muito difícil, eles são muito questionadores, dá muita briga, dá muito questionamento filosófico e etc. E outra que a palavra superdotação pega muito mal pra eles. Então, é meio que assim, ó. Teve uma pessoa que me falou isso uma vez. Ela falou assim, um paciente meu, ele falou assim, já é complicado isso, cara, porque quase todo mundo quer ser inteligente. Mas aquelas pessoas que são muito inteligentes, elas não querem ficar falando que elas são inteligentes. Elas pensam assim... por que eu vou ficar falando que eu sou inteligente? Se eu sou inteligente, eu nasci com essa inteligência, tudo bem que tem uma inteligência construída, mas se eu nasci inteligente, qual é o mérito de eu falar que eu nasci inteligente? Eu não fiz nada para receber essa inteligência, então, sabe, eu não tenho mérito, não devo ficar me vangloriando, eu não fiz nada, não tem nenhuma questão, eu não desenvolvi meu caráter em cima disso. Eles não conseguem sentir assim, nossa, eu sou inteligente, uhul. E aí, quando você começa a falar de superdotação, por isso que eu uso tanto altas habilidades. Altas habilidades não é um termo certo para descrever essa condição que eu trabalho, que é a superdotação. Altas habilidades é um termo que é muito mais usado para descrever o seguinte:
você vai treinar xadrez, daqui a 10 anos você vai ter uma alta habilidade no xadrez. Você não nasceu com essa habilidade, você treinou. É uma expertise, é um treino, é um produto. Uhum. Beleza. Só que eu notei quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu começo a falar com adolescentes ou com adultos superdotados que nunca descobriram que eles tinham essa condição e foram muito traumatizados na escola, eles não aceitam essa palavra. Primeira coisa que eles falam é: bom, eu tenho alguma coisa, mas não é nada de super. Não é nada de super e não é nada que me... Tenho nada demais. Não sou melhor do que ninguém. Eles têm essa coisa. E aí, quando eu descobri essa coisa da baixa inibição latente, eu vi que tinha uma comunidade gigantesca de pessoas, assim, em volta disso. Falando assim, cara, esse negócio explicou minha vida. Não sei o que, e textos gigantes, assim. A baixa inibição latente me explicou isso, isso, isso e aquilo. Pontos negativos e pontos positivos na minha vida. Isso Mas que é assim, tipo no Reddit, assim? é tipo um fórum assim. Vários lugares americanos. Aqui não. E aí eu fiquei pensando, que coisa esquisita. E aí eu comecei a procurar se tinha algum tipo de fórum ou coisas assim, americanos sobre giftedness, né? Que é a superdotação. Não tem nada. Não tem nada. Nada, nada, nada. Aí eu conversei com quando eu descobri a questão das altas habilidades, eu li um livro que chama Rainforest Mind, da Paula Prober, que é uma americana que tinha escrito esse livro há um tempo e ela trabalha com indivíduos com essa condição há uns 10 ou 20 anos. Aí ela fez uma aula pra mim, pra gente botar na nossa rede social e tudo mais. E ela falou assim, não sei como é aí no Brasil, mas aqui as pessoas não querem falar que elas têm isso. Elas não aceitam esse rótulo. Elas não querem dizer que elas são gifted. Elas não querem falar isso. E aí... Porque elas mesmo já têm uma característica de não querer se aparecer, alguma coisa do tipo? Ou não? Eu acho que é um super raciocínio, assim... meio efeito Dunning-Kruger. Já viu falar desse efeito Dunning-Kruger? Sim. Assim, se eu sou péssimo em alguma coisa, eu acho que eu sou bom naquilo. Mas quanto melhor eu sou naquilo, mais eu percebo que, na verdade, eu sei pouca coisa. Por isso que o Sócrates falava, eu só sei que nada sei. Na verdade, o cara era um cara muito inteligente, né? Mas quanto mais ele sabe, quanto mais inteligente ele é, mais ele sabe da ignorância dele, né? Exato. E aí, o Dunning-Kruger lá, o efeito Dunning-Kruger é: você precisa da mesma habilidade cognitiva para perceber o quão bom ou ruim você é em algo do que você precisa para ser bom naquela coisa. Então você, assim, eu sou péssimo em poker. Não, eu sou... exatamente. Eu sou péssimo em poker. Eu preciso da mesma habilidade cognitiva que eu teria que ter para ser bom em poker para perceber o quanto eu sou péssimo. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a falar de superdotação, vinha muita gente que visivelmente não tinha condição. Falava assim, nossa, eu sou muito inteligente, não sei o que e tal. Escrevia uns textos assim que você não conseguia entender o texto da pessoa. Conseguia entender nada. Falando, meu Deus, não entendi nada que essa pessoa falou. E os meus pacientes, eles são... Assim, tem os cursos, né? Eu comecei vendendo curso e tal, depois eu comecei a atender mais. Aí o atendimento é bem mais caro do que o curso, porque o atendimento é, enfim, eu tô ali pra pessoa e fico ali conversando com ela e tal. E o curso eu gravo e todo mundo assiste, né? É um produto escalável. E aí no atendimento, quase que 100% deles falava assim, Jean, você me descreve muito bem, teu conteúdo me descreve muito bem, mas não vamos falar de superdotação, não vamos falar dessa palavra aí. Prefiro falar de altas habilidades, ou não vamos falar de nada. Só vamos falar que eu tenho alguma condição aí que impacta em algumas coisas. Eles não aceitam o termo. Aham. E aí, os americanos fazendo esse fórum de baixa inibição latente. E cheio de gente ali. Aí eu, que coisa mais esquisita, cara. Porque baixa inibição latente é como se fosse... É uma característica, né? Eu tenho baixa inibição latente. É como se fosse, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho baixa inibição latente, eu tenho depressão. Eu tenho alguma coisa aqui que implica em mim. Agora,
superdotação, Não atrai. giftedness,